Caríssimos amigos e irmãos da Rede Vida de Televisão, nosso abraço, nossa alegria poder estar com vocês mais uma quarta-feira, nesse mês de junho, com tantos belos sinais de homens de Deus que celebramos nesse mês de junho. Depois de amanhã, dia 21, celebraremos São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, um dos padroeiros da juventude. Há muitos santos que são exemplos para a juventude. São Luís Gonzaga é um dos mais antigos e também padroeiro também dos seminaristas, já que ele foi também religioso. Viveu no século XVI e tinha uma família de nobreza, vivia na corte, e renunciou a tudo para ser jesuíta e com bons diretores espirituais, entre os quais São Roberto Bellarmino, procurou viver uma vida de santidade e santificação, buscando o Senhor. Nós vemos que a sua abertura para a graça de Deus é tão grande que no momento em que graçava a peste sobre Roma, ele foi servir aqueles que estavam contaminados pela peste. E acabou pegando a doença, acabou morrendo jovem, ainda sem ser padre, nada, mas alguém que se dedicou a eles. Nós tivemos há pouco tempo atrás a epidemia, em que tivemos que colocar máscaras, colocar tantas roupas para visitar os enfermos, às vezes é proibido de visitar os enfermos. Nós temos vários santos na história da igreja, entre os quais São Luís Gonzaga, que no meio dessa contaminação toda, não se negou a ir encontrar as pessoas que estavam machucadas, adoentadas pela peste, mesmo sabendo do risco que corriam de também pegar a mesma doença e acabar morrendo, como aconteceu com São Luís Gonzaga. Tantas pessoas tiveram tanto medo durante a pandemia de se contaminar, de ficar longe, quantas situações. Nós vemos que temos santos que foram ao encontro daqueles que estavam abandonados pelas ruas de Roma, que também jogavam fora de casa, para poder cuidar dessas pessoas que tinham pego a peste. Portanto, um dos padroeiros da juventude, São Luís Gonzaga, além de viver uma vida correta, de penitência, de conversão, de oração, de deixar todo o seu conforto de uma corte, de onde era a sua família, de colocar-se a serviço dos irmãos e irmãs, também servindo no momento da doença. Além de a sua vocação, a vida consagrada, a vida sacerdotal, já estava se formando para isso, junto aos jesuítas. Somos chamados a pensar sobre isso, meus irmãos e irmãs, porque às vezes os santos que estão às vezes longe na história, no tempo, né? Roma, Itália, século XVI, pode parecer que não dizem nada para nós hoje. Quando nos fala de coração, cheio da graça de Deus, de coragem, de ânimo, cheio de disponibilidade de poder servir, mesmo com as dificuldades que estavam ali, bem evidentes, daqueles que sofriam sobre a peste. Nós temos experiência bem prática nos últimos tempos, o que significa se contaminar servindo aos irmãos e irmãs. Quantas pessoas também, durante a pandemia da Covid-19, se contaminaram e acabaram partindo desse mundo, porque estavam servindo aos irmãos e irmãs, sacerdotes, agentes de pastoral. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que muitos até hoje nem conseguem voltar para a igreja com medo dessa contaminação. Eis aí, meus irmãos e irmãs, sinais colocados no horizonte da nossa vida e que também chamam a atenção da nossa juventude. Se querem realmente coragem para poder enfrentar as dificuldades e exemplos, nós temos muitos jovens, santos jovens, entre os quais São Luís Gonzaga, cuja festa celebraremos nesse próximo dia 21. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.